Nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da partida que teve entre Grêmio e Atlético Goianiense. Por onde passou essa vitória, desde a análise de cada jogador, análise individual, e para mim eu vou falar quais foram os melhores e os piores jogadores da partida. Bom, antes de tudo não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque aí o YouTube vai te notificar quando sair os vídeos novos. E compartilhe o vídeo para quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Bom, para mim o Grêmio venceu, óbvio, mas não foi uma partida boa, longe disso. Vai mais para uma partida ruim do que para uma partida boa. Teve muitos erros, mas para mim esses erros não passam, por exemplo, pela escalação. Para mim a escalação foi boa, foi um time reserva que na minha visão é muito parelho com o time titular. Jogadores que na teoria se brecam, jogadores que na minha visão ainda se pode ter dúvida entre quais vão ser esses jogadores titulares. Jogadores que estão começando a pegar esse ritmo, estão começando a receber oportunidades. Bom, vou começar a análise pelo gol. O Vanderlei foi muito bem. A chance que ele tinha de salvar o Grêmio, ele salvou. Ele teve uma bola defensável, que foi a finalização do Chico, e ele pegou. O gol do Atlético Goianiense, sinceramente, não tinha o que ele fazer. Era uma bola que no contrapé dele não tinha muito o que fazer. Indo para a linha de laterais, Cortez e Wanderson. Vou começar pelo Cortez. Na minha visão, o Cortez não fez uma partida ruim, mas mesmo não sendo uma partida ruim, ele foi mal. Comparando com outros jogadores que podem fazer essa função, na minha visão ele não pode nem tá aí para ser um possível reserva. Na minha visão, o titular é o Diogo Barbosa, reserva é o Guilherme Guedes, depois Matheus Nunes. O Cortez eu buscaria liberar, ele nunca vai fazer uma partida boa. Na melhor partida dele, o Diogo Barbosa jogando mal vai fazer uma partida melhor. E com isso, por isso, passa por aí. Essa é a minha opinião. Bom, teve o gol do Atlético Goianiense que muita gente está criticando o Juan. Óbvio, o Juan falhou, mas para mim passa muito pelo Cortez. Aquela bola era do Cortez. Ele foi deixando a bola chegar, enquanto era só ele dar um chutão com a perna direita, ou mesmo chutar para a linha de fundo ou para a linha lateral. Ele foi protegendo para o Juan, e aí já não sabia se o Juan era para dar um chutão, se era para dominar. E aí ficou nesse deixa que eu deixo, a bola passou e acabou saindo o gol do Atlético Goianiense. Aquela bola, na minha visão, é mais um erro do Cortez do que um erro do Juan. O Wanderson, muita gente deve estar pensando, nossa, de onde ele surgiu, muito bom jogador. Eu estou cobrindo desde a categoria de base há pelo menos 2 meses, desde quando eu comecei a falar do Grêmio. E eu venho há tempos e tempos falando que o Wanderson é bom jogador. Na minha visão, ele não fez uma partida boa, pelo que eu sei do potencial e do futebol dele. Ele fez o cruzamento que terminou no primeiro gol, que, já ressaltando, o que para mim não foi uma partida boa para ele, é uma partida que é muito melhor do que, por exemplo, a do Vitor Ferraz, na minha visão. Eu não vejo o Vitor Ferraz como um possível titular. Bom, o Wanderson fez um cruzamento muito bom, mas ele errou alguns cruzamentos no primeiro tempo. A marcação dele eu achei muito boa, exceto pelo lance da bola aérea, que ele vacilou, que a bola era para ele ter tirado. Óbvio, ninguém pensava que a bola ia sobrar com o Atlético Goianiense, mas se sobrou, você tem que estar ali para tirar a bola, e ele não estava lá. Ele falhou naquele lance, mas no geral, uma partida mediana. Participou bastante do jogo, fez o cruzamento para o gol contra, deu o passe, muita gente nem percebeu, mas ele que deu o passe para o Pinares, dar assistência para o Churin, foi bem até. Eu achei que ele foi bem, na minha visão, muito melhor do que as partidas que o Vitor Ferraz faz, mas mesmo assim eu vejo muito potencial nele e dá para ele fazer partidas melhores. A dupla de defesa com Paulo Miranda e Juan, para mim, muito insegura. Para mim, os dois na saída de bola foram bem, porém na parte defensiva deram algumas bobeiras. O Juan, na minha visão, longe do ideal, mas ele mostrou que pelo menos quando ele erra, ele se recupera. No gol do Atlético Goianiense, a falha para mim, depois que ele falhou naquela bola que passava, mas depois disso os outros jogadores tinham que ter consertado. Não consertaram, acabou saindo gol. Uma bola que ele deu um chutão sobre o Atlético Goianiense, ele roubou sem fazer a falta, sem fazer o pênalti. Nessa saída de bola, nessa recomposição, para mim ele foi bem. A questão é que na marcação ele falhou em alguns momentos, dava para ter ido melhor. Por mais que eu goste bastante do futebol dele. Bom, o meio de campo, Darlan, Lucas Silva e Pinares. Para mim o Darlan foi bem, o Pinares foi bem e o Lucas Silva não foi bem. Para mim o Lucas Silva errou vários passes até que simples. E se ele tivesse acertado esse passe poderia ter sido melhor. Ele chegou no primeiro tempo uma bola na área, que aquela bola é só tirar estando fazendo o arco aberto ou você chuta cruzado no canto. Ele chutou no meio do gol. Óbvio, não é uma perna boa, mas se você chega ali, um jogador de qualidade, e se você chega ali, você tem que fazer o gol. Ele não fez. Bom, o Pinares eu achei que foi bem, muita gente está criticando ele, mas a função dele de vir aqui
virar o jogo, achar essas bolas, eu achei que ele foi bem. Tanto é que ele deu o passe pro gol do Chirin. Eu não entendi, por exemplo, a saída dele depois, que eu vou falar logo mais. E o ataque foi Alisson, Ferreira e Churin. Para mim, os três foram bem, o Ferreira um pouquinho mais discreto, o Alisson voltou bem e o Churin, para mim, foi um dos melhores da partida. Agora eu vou para as substituições, depois para o melhor e para o pior da partida. Bom, entrou o Tassiano no lugar do Wanderson, e por incrível que pareça, eu gostei da entrada do Tassiano, e gostei dessa função dele como lateral. Eu acho que é o seguinte, ele não tem qualidade suficiente para fazer alguma função do meio para frente, então coloca ele como zagueiro ou como lateral. Ele vai comprometer menos nessas funções, e como ele dá vida, sabe marcar, deixa ele ali atrás. Eu acho que ele pode ser um bom lateral direito, fazendo uma função mais recuada. Eu gostei da participação dele como um terceiro zagueiro pela direita, barra lateral, que ele ficou muito recuado. Eu gostei que ele, como já tem essa função de volante como origem, ele tem essa certa qualidade de passe nessa saída de bola. Então ele pode ajudar nessa linha mais atrás. Mas passou do meio campo, sinceramente, não agrega em nada. Saiu o Lucas Silva, entrou o Matheus Henrique muito bem, deu muita dinâmica pro meio campo, mas fica uma questão, achei que no final do jogo, em alguns momentos o Grêmio foi um time burro. Um time que, por exemplo, se você está em uma faixa do campo ofensiva, ou você leva para a linha de fundo para prender a bola, ou você vai ter que recomeçar para começar os passes. O que o Grêmio fez na reta final? Focou 3, 4 jogadores para ficarem tocando bola no meio campo. Isso era óbvio que ia dar errado. O Grêmio perdeu muitas bolas, tanto é que o último lance do jogo quase foi um gol do Atlético Goianiense. Depois de uma perda de bola ali, aquilo é óbvio. Ou você dá um chutão, ou você recomeça lá atrás. O que eles fizeram? Ficaram trocando bola no meio campo. Você erra um passe, o adversário sai na cara do gol. Foi isso que aconteceu, o Grêmio deu sorte. Mas no geral eu gostei da entrada do Matheus Henrique. Entrou o Everton no lugar do Pinares, sinceramente, o Everton mostrou que não é um jogador capacitado para estar ali, um jogador que não sabe definir as jogadas ofensivas. Se você está do meio para frente, você tem que saber fazer um gol, fazer uma assistência. Ele foi praticamente nulo, não contribuiu em nada. E quando tocou na bola, errou vários passes. Não gostei, para mim isso mostra o quão errado foi a negociação pelo Luciano. O Luciano é um jogador de potencial. O Everton é um jogador para fazer uma função que qualquer um faz. É o que eu tanto critico o Tassiano, o Everton conseguiu fazer ainda pior. Entrou o PP no lugar do Ferreira, fez algumas jogadas individuais, fez uma jogada muito boa que ele acabou virando o jogo, que era para ele ter batido. Se ele batia, eu acho que ele fazia o gol. Mas fora isso foi bem. O Rodrigues entrou no lugar do Churin, não deu tempo de fazer muita coisa. Indo agora para os melhores e os piores da partida. Para mim, o melhor da partida fica disputado. Para mim, o Wanderson, que tem muito potencial, não fez a melhor partida dele que eu já vi, mas, por exemplo, foi muito bem. Eu acho que pode ficar entre ele, mas como ele falhou no segundo gol, não vou dar esse prêmio para ele. Eu gostei do Pinares, eu gostei do Darlan, mas eu vou dar esse voto pro Churinho. O Churinho foi o jogador que mais se empenhou, só pela vibração do segundo gol já dava para ver o tanto que ele queria essa vitória. E não é à toa que para mim ele foi o melhor da partida. O pior da partida tem alguns. Na minha visão, Juan pode entrar, mas eu gostei da partida dele com a bola, pelo menos. Sem a bola errou algumas vezes, mas com a bola mostrou que tem muita qualidade. Bom, tem o Cortez, que pra mim não dá pra aceitar, mas eu vou votar no Everton. O Everton não ficou muito tempo, mas quando ficou no jogo, deu pra ver o quão incapaz é dele estar ali. Eu fico entre Everton e Cortez. Fica essa disputa entre os dois piores, pra mim, pelo menos. Bom, no geral, uma vitória boa, uma vitória que basicamente vence, mas não convence, assim como foi contra o São Paulo. Se for para ser assim, beleza, mas você tem que manter essa sequência de vitórias. Depois você não vai ficar usando a desculpa falando que é o melhor futebol do Brasil. Você tem que manter uma sequência de vitórias. Tá mal? Beleza, eu vou aceitar, mas você tem que estar ganhando. Não adianta você falar que é o melhor futebol do Brasil jogando mal e não tendo resultado. Aí você complica. Então, pelo menos mantenha os resultados. Com o passar do tempo, tem que ir melhorando o futebol. O Grêmio teve um momento que, quando o Jean-Pierre estava muito bem, tinha um futebol muito bom. E sempre fica essa oscilação, bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim. Tem que manter um padrão, porque assim os resultados melhores vão vir. Bom, no mais foi esse o vídeo. Vou ver se eu faço uma live depois com vocês. Não tenho certeza se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Então fique esperto aí no canal. Bom, foi esse o vídeo e falou.